3 de maio de 2007. Múltiplas testemunhas veem algo naquela noite em Praia da Luz, Portugal. Alguns veem um homem carregando uma criança. Alguns veem atividade suspeita perto do apartamento 5A. Alguns notam coisas que parecem erradas. Dão declarações à polícia. Descrevem o que viram. Fornecem detalhes sobre timing, localização, descrições. Estas declarações de testemunhas se tornam evidências cruciais na investigação. Deveriam ajudar a estabelecer o que aconteceu, quem estava envolvido, qual era a sequência de eventos. Mas quando você examina aquelas declarações de testemunhas de perto, quando as compara umas com as outras e com a linha do tempo oficial, problemas emergem. Descrições que não correspondem, timings que conflitam, detalhes que contradizem a narrativa aceita. Por 18 anos, estas declarações de testemunhas foram analisadas, debatidas, questionadas. Algumas testemunhas viram coisas que apoiam a direção oficial da investigação. Outras viram coisas que levantam questões sobre aquela direção. E alguns relatos de testemunhas foram aparentemente descartados ou não perseguidos tão completamente quanto poderiam ter sido. Entender o que testemunhas realmente viram, o que disseram à polícia e como aquelas declarações alinham ou não alinham com a história oficial é crucial para entender este caso, porque testemunhas deveriam fornecer verificação independente de eventos. Quando seus relatos se contradizem ou contradizem a linha do tempo oficial, cria problemas investigativos que permanecem não resolvidos 18 anos depois. Isso não é sobre criar teorias de conspiração. Isso é sobre examinar declarações documentadas de testemunhas que existem no arquivo do caso. Sobre entender o que múltiplas pessoas disseram ter visto naquela noite e nos dias antes. Sobre analisar por que alguns relatos de testemunhas foram perseguidos agressivamente, enquanto outros aparentemente não foram. Sobre reconhecer que quando testemunhas veem coisas diferentes ou descrevem eventos diferentemente, o relato de alguém é mais preciso que outros. E determinar cujo relato é mais confiável se torna crucial para entender o que realmente aconteceu. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Este caso gerou análise de pessoas mundialmente por 18 anos. Quero ver quantos ainda estão examinando as evidências de testemunhas. E se você acredita que declarações de testemunhas importam em investigações, que examinar contradições entre relatos é importante, que entender o que pessoas realmente viram versus o que a narrativa oficial afirma é crucial para encontrar a verdade, inscreva-se no caso arquivado agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sino de notificações e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos onde examinar as evidências documentadas revela inconsistências que importam, onde declarações de testemunhas contêm informação que levanta questões sobre conclusões oficiais. Este caso tem múltiplas testemunhas que viram coisas naquela noite. Suas declarações não alinham todas. Algumas se contradizem. Algumas contradizem a linha do tempo. E entender aquelas contradições é essencial para entender o que aconteceu. Agora vamos mergulhar no que as testemunhas-chave realmente viram. O que disseram à polícia, como seus relatos diferem. E por que essas diferenças importam 18 anos depois. Entender as evidências de testemunhas requer entender quem são as testemunhas-chave. Primeira categoria: testemunhas que viram um homem carregando uma criança naquela noite. Múltiplas pessoas reportaram ver isso, em diferentes horários, em diferentes localizações, com diferentes descrições do homem e da criança. Esses avistamentos são significativos porque se alguém levou a garota do apartamento, provavelmente teve que carregá-la em algum ponto. Uma testemunha vendo um homem carregando uma criança no horário certo, na localização certa, poderia estar vendo o sequestro em progresso. Segunda categoria: testemunhas que viram atividade suspeita ao redor do apartamento 5A. Pessoas que notaram alguém espreitando, alguém observando, alguém agindo estranhamente.
Estas testemunhas podem ter visto reconhecimento ou preparação antes do evento, ou podem ter visto o perpetrador, ou podem ter visto atividade completamente não relacionada que acontece de parecer suspeita em retrospectiva. Terceira categoria: testemunhas do próprio grupo de férias. As pessoas que estavam no jantar com a família, que fizeram as rondas de verificação, que estavam lá quando o alarme foi levantado. Suas declarações sobre timing, sobre o que viram durante verificações, sobre a sequência de eventos, estas são cruciais para estabelecer a linha do tempo. Mas como discutimos no vídeo anterior, aquelas declarações contêm inconsistências. Quarta categoria: funcionários do resort e outros hóspedes. Pessoas que viram a família durante as férias, que podem ter notado alguém observando-os, que podem ter informação sobre a atividade nos dias antes do desaparecimento. Estas testemunhas fornecem contexto sobre se este foi um crime de oportunidade ou algo planejado. Vamos começar com a categoria de testemunhas mais significativa: aquelas que viram um homem carregando uma criança. O primeiro avistamento maior foi reportado por um dos membros do grupo de férias. Aproximadamente às 9h15 da noite, em 3 de maio, esta pessoa estava caminhando de volta de verificar suas próprias crianças. Cruzaram caminhos perto do apartamento 5A. Segundo sua declaração, viram um homem caminhando, carregando o que parecia ser uma criança. O homem estava caminhando para longe do complexo de apartamentos, movendo-se com propósito. A testemunha não pensou muito nisso na hora. Assumiu que era um pai carregando sua criança dormindo para casa de algum lugar. Só depois, após o alarme ser levantado, esta testemunha percebeu o potencial significado. A descrição dada: homem aproximadamente 35 a 40 anos de idade. Constituição média. Vestindo roupas escuras, carregando uma criança de pijamas. A criança parecia estar dormindo. O homem estava caminhando determinadamente, não correndo, não agindo suspeitamente, apenas caminhando como alguém com um destino em mente. O timing deste avistamento é crucial. 9h15 da noite, bem no meio da janela crítica que discutimos no vídeo de linha do tempo. Depois da verificação das 9 da noite pelo pai, antes da descoberta das 9h30 pela mãe, se este avistamento é preciso e se este era o sequestrador, significa que a tomada aconteceu entre 9 da noite e 9h15. Janela extremamente estreita. Mas há um problema com este avistamento. A testemunha inicialmente não estava certa sobre o horário. Disse que pode ter sido 9h15, ou talvez 9h10, ou 9h20. A incerteza sobre timing afeta como este avistamento se encaixa na linha do tempo. E há outro problema. A descrição do homem e criança não corresponde a outros avistamentos. Outras testemunhas viram um homem carregando uma criança, mas o descreveram diferentemente. Pergunta rápida antes de continuarmos: que horas são aí agora? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantas pessoas estão assistindo isso tarde da noite, analisando declarações de testemunhas de 18 anos atrás. Deixe-me explicar o segundo avistamento maior. Um casal hospedado no resort, não conectado ao grupo de férias, reportou ver um homem carregando uma criança aproximadamente às 9h55 da noite, quase 1 hora depois do primeiro avistamento. Este casal estava caminhando de volta para seu apartamento. Passaram por um homem caminhando na direção oposta, carregando uma criança. A criança parecia estar dormindo ou inconsciente. O homem estava se movendo rapidamente, mas não correndo. O casal notou porque parecia tarde para uma criança estar fora, mas não acharam que era necessariamente suspeito. Pais às vezes carregam crianças dormindo. Só depois de ouvir sobre o desaparecimento reportaram o que tinham visto. A descrição deste casal é mais detalhada. Tiveram uma visão melhor. O homem foi descrito como 35 a 40 anos de idade, 1,77 m de altura, constituição magra, cabelo escuro, vestindo calças bege e uma jaqueta escura. A criança parecia ser uma jovem garota, vestindo pijamas de cor clara, cabelo loiro. O casal estava certo sobre o que viram, certo sobre o horário porque verificaram seu relógio, certo sobre a descrição porque discutiram imediatamente após passar pelo homem,
comentando que era tarde para uma criança estar fora. Este avistamento é significativo por causa do timing. 9h55 da noite. São 25 minutos depois que a mãe descobriu que a garota estava faltando. 25 minutos dentro do alarme sendo levantado e pessoas buscando. Se este avistamento é preciso, se este era o sequestrador, ele ainda estava na área quase meia hora depois que o desaparecimento foi descoberto, movendo-se através do resort com uma criança enquanto pessoas estavam buscando. Isso é ou extremamente ousado, ou sugere que os buscadores não estavam cobrindo a área efetivamente, ou sugere que este pode não ter sido o sequestrador. Mas aqui está onde a contradição emerge. A descrição deste casal não corresponde à descrição do avistamento das 9h15. Roupas diferentes, constituição diferente, cor de cabelo diferente em alguns recontos. Ou estes são dois homens diferentes carregando crianças em diferentes horários. Ou uma ou ambas testemunhas estão enganadas sobre o que viram. Ou um avistamento é o sequestrador e o outro é uma pessoa inocente carregando sua própria criança. Determinar qual se torna crucial. A investigação focou fortemente no avistamento das 9h15 inicialmente. Aquele timing encaixava perfeitamente com a linha do tempo. Depois da verificação do pai, antes da descoberta da mãe. Aquela seria a janela quando a tomada aconteceu. A testemunha das 9h15 era do grupo de férias, conhecida dos investigadores, considerada confiável, mas quando o casal veio à frente com o avistamento das 9h55, perguntas surgiram. Por que o sequestrador ainda estaria na área quase uma hora depois de levar a criança? Por que estaria se movendo através do resort em vez de fugir rapidamente? O avistamento das 9h55 não se encaixava tão bem com suposições sobre como um sequestro procederia. Mas há um terceiro avistamento. Uma família hospedada perto do resort reportou ver um homem carregando uma criança em uma rua próxima, aproximadamente às 10 da noite. Estavam dirigindo para casa. Viram um homem no lado da estrada, carregando o que parecia ser uma criança. O homem estava caminhando rapidamente. A criança parecia mole. A família achou estranho, mas não parou. Só depois, após ouvir sobre o caso, conectaram o que tinham visto com o desaparecimento. Esta família forneceu uma descrição. O homem foi descrito como final dos 30, cabelo escuro, constituição média, vestindo roupas casuais. A criança parecia estar vestindo pijamas. 3 avistamentos separados de homens carregando crianças. 9h15 da noite, 9h55 da noite, 10 da noite. 3 localizações diferentes dentro da área do resort e ruas próximas. 3 descrições um tanto diferentes, todas na mesma noite que uma criança desapareceu. A pergunta se torna: algum desses avistamentos é o sequestro real? São todos 3 coincidências inocentes de pais carregando suas próprias crianças dormindo? É um o sequestro e os outros não relacionados? Sem evidência definitiva conectando qualquer avistamento à garota desaparecida, investigadores tiveram que avaliar qual parecia mais provável. A investigação finalmente criou esboços compostos baseados nas descrições de testemunhas. Esboços diferentes de avistamentos diferentes. Esses esboços foram liberados ao público, circulados internacionalmente, geraram milhares de dicas. Mas também geraram confusão porque os diferentes esboços não pareciam a mesma pessoa. Se testemunhas viram o mesmo homem em diferentes horários, os esboços deveriam ser similares. O fato de que não eram sugeriu ou que testemunhas viram homens diferentes ou suas descrições foram influenciadas por outros fatores que reduziram precisão. Se você está achando isso valioso, se está aprendendo coisas sobre evidências de testemunhas que não sabia antes, aperte o botão de like. Cada like diz ao algoritmo do YouTube que esta história importa, que examinar declarações de testemunhas importa, que entender contradições em testemunho é importante. Seu engajamento nos ajuda a trazer atenção a casos onde evidências de testemunhas levantam questões. Então dê like, comente, compartilhe.
Agora vamos falar sobre a segunda categoria de testemunhas, aquelas que reportaram atividade suspeita antes de 3 de maio. Múltiplas testemunhas vieram à frente dizendo que tinham visto um homem observando a família nos dias antes do desaparecimento, espreitando perto do apartamento, parecendo prestar atenção incomum às crianças. Estes relatos sugerem a possibilidade de perseguição ou reconhecimento antes de um sequestro planejado. Mas estes relatos também vieram primariamente depois que o desaparecimento foi divulgado. Memórias influenciadas por saber o que aconteceu. Detalhes possivelmente aprimorados por ansiedade e medo. Uma testemunha reportou ver um homem observando o apartamento da família em 2 de maio, o dia antes. Esta testemunha era outro hóspede do resort. Notaram um homem parado perto dos apartamentos, parecendo observar, não fazendo nada específico, apenas parado e observando. A testemunha achou estranho, mas não reportou na hora porque observar não é crime. Só depois de 3 de maio, esta testemunha conectou a observação com o desaparecimento. A descrição dada foi vaga. Um homem. Altura média. Constituição média. Não conseguia recordar roupas específicas ou características. Apenas lembrava do comportamento de observação. Outra testemunha reportou ver um homem perto do complexo de apartamentos em múltiplas ocasiões nos dias antes de 3 de maio. Esta testemunha morava localmente. Passava pelo resort regularmente. Notou um homem que parecia fora de lugar, vagueando, não agindo como turista típico. A testemunha mencionou isso à polícia após ouvir sobre o caso. A descrição era similarmente vaga. Homem de cabelo escuro, roupas casuais, nada distintivo, apenas a sensação de que não pertencia e estava observando algo ou alguém. Estes avistamentos pré-desaparecimento importam se são precisos, porque indicariam planejamento, perseguição, selecionar um alvo e preparar. Mas há um problema com memórias reportadas depois do fato. Memória humana é influenciada por informação subsequente. Quando você sabe que uma criança foi sequestrada e então tenta lembrar se viu algo incomum nos dias antes, seu cérebro vai buscar qualquer coisa que possa ser interpretada como incomum. Memórias são aprimoradas. Detalhes são adicionados. Impressões vagas se tornam mais certas. Isso não significa que testemunhas estão mentindo. Significa que memória humana não é perfeitamente confiável, especialmente depois do fato quando há motivação para lembrar algo significativo. A investigação tentou verificar esses avistamentos. Perguntou a outras testemunhas se tinham visto o mesmo homem. Verificou se havia quaisquer fotos ou vídeos de turistas que pudessem capturar alguém espreitando. Alguma corroboração existiu. Múltiplas pessoas reportaram ver um homem suspeito, mas as descrições eram vagas demais para identificar alguém específico. E sem evidência física conectando qualquer pessoa específica a comportamento de espreita, os avistamentos permaneceram pistas não verificadas ao invés de evidência definitiva. Deixe-me explicar a terceira categoria: testemunhas do próprio grupo de férias. Já discutimos o avistamento das 9h15 por um dos membros do grupo. Mas há outras declarações significativas deste grupo que contêm contradições. Um membro declarou que verificou o apartamento por volta de 9h30 da noite. Passou por lá. Não notou nada incomum. Porta fechada, sem sons. Tudo parecia normal. Mas segundo a linha do tempo oficial, a mãe descobriu o desaparecimento às 9h30. Se este membro do grupo passou por lá ao mesmo tempo e não viu nada incomum, há um problema de timing. Ou os horários estão errados, ou as observações estão erradas. Outro membro do grupo declarou que estava no restaurante a noite inteira. Não saiu. Não fez verificações. Mas registros de telefone celular mostram chamadas feitas de localizações longe do restaurante. Ou os registros estão errados, ou a declaração sobre ficar no restaurante a noite inteira é imprecisa. Estas não são necessariamente mentiras intencionais. Memória sob estresse é imperfeita. Mas as inconsistências importam porque afetam a confiabilidade da linha do tempo que discutimos no vídeo anterior. Funcionários do resort forneceram declarações sobre as férias da família.
Quando os viram, o que observaram? Se notaram alguém prestando atenção incomum à família? A maioria dos funcionários reportou nada incomum. A família parecia turistas típicos. As crianças eram bem comportadas. Nada se destacou como suspeito. Mas um funcionário reportou ver um homem fazendo perguntas sobre a família. Em que apartamento estavam? Qual era sua rotina? Este funcionário achou estranho na hora, mas não reportou porque turistas às vezes perguntam sobre outros hóspedes que conheceram. Só depois de 3 de maio isso pareceu potencialmente significativo. A investigação entrevistou este funcionário extensivamente, pediu descrição detalhada do homem fazendo perguntas. Quando ocorreu? O que exatamente foi perguntado? A descrição do funcionário era um tanto vaga. Não conseguia lembrar datas específicas. Achou que foi algum momento durante a semana antes de 3 de maio. O homem foi descrito como europeu, bem vestido. Falava inglês com sotaque. Fez perguntas casuais que pareciam conversa normal de turista, mas em retrospectiva, pareciam coleta de informação. Sem detalhes mais específicos ou corroboração, esta pista não pôde ser perseguida definitivamente. 4ª categoria. Outras testemunhas que vieram à frente depois que o caso recebeu publicidade internacional. Centenas de pessoas reportaram ver algo potencialmente relevante. Um homem que parecia um esboço composto. Uma criança que se parecia com a garota desaparecida. Atividade suspeita, semanas ou meses antes. A maioria desses relatos foram investigados e determinados serem identificação equivocada, coincidência ou busca de atenção. Mas alguns relatos pareciam críveis e foram perseguidos seriamente. Um relato tardio significativo veio de testemunhas que disseram ter visto um homem agindo suspeitamente perto do complexo de apartamentos em 3 de maio por volta de 7 da noite, antes da família ir jantar, antes da janela crítica. Estas testemunhas descreveram um homem carregando o que parecia equipamento de fotografia, montando como se fosse tirar fotos, mas parecendo mais interessado nos apartamentos que em cenário. As testemunhas eram outros turistas. Acharam que o homem poderia ser um fotógrafo profissional fazendo fotos arquitetônicas. Não pensaram muito nisso. Só meses depois, após ver cobertura de mídia, conectaram o que tinham visto com o caso e reportaram. A investigação examinou este relato. Se alguém estava fotografando os apartamentos às 7 da noite, pode haver fotos mostrando o apartamento, a família ou outras informações relevantes. Mas o homem nunca foi identificado. Nenhuma foto surgiu. Sem poder localizar o suposto fotógrafo ou verificar o avistamento, permaneceu uma pista interessante, mas não verificada. Antes de concluirmos, quero saber algo. Quando testemunhas dão descrições ou timings contraditórios, como investigadores determinam quais relatos são mais confiáveis? Que fatores tornam uma testemunha mais crível que outra? Deixe seus pensamentos nos comentários. Agora vamos falar sobre por que essas contradições de testemunhas importam de uma perspectiva investigativa. Primeiro, criam múltiplos cenários possíveis. Se o avistamento das 9h15 é preciso, o sequestro aconteceu cedo na janela. Se o avistamento das 9h55 é preciso, o sequestrador estava na área muito mais tempo que esperado. Se os relatos de espreita pré-desaparecimento são precisos, isso foi planejado. Se não são, foi oportunístico. Cada cenário requer diferentes abordagens investigativas e leva a diferentes perfis de suspeitos. Segundo, contradições afetam confiabilidade de esboço composto. Quando múltiplas testemunhas descrevem homens de aparência diferente, criar esboços se torna problemático. Você cria um esboço tentando fazer média das descrições? Você cria múltiplos esboços representando diferentes avistamentos? A investigação fez o último. Múltiplos esboços liberados. Mas isso cria confusão. O público não sabe em qual esboço focar. Dicas chegam para múltiplas pessoas de aparência diferente. Recursos ficam espalhados através de seguir avistamentos de homens que parecem esboços diferentes. Terceiro, contradições de testemunhas permitem teorias alternativas.
Quando evidência oficial é ambígua, quando testemunhas discordam, espaço se abre para interpretações alternativas, algumas baseadas em evidências, algumas baseadas em especulação, mas todas permitidas pelo fato de que testemunho de testemunhas não fornece um quadro claro e consistente do que aconteceu. Se todas testemunhas concordassem sobre timing, descrição e sequência de eventos, muitas teorias alternativas seriam impossíveis. Mas porque não concordam, múltiplas interpretações permanecem plausíveis. Quarto, contradições levantam perguntas sobre por que algumas testemunhas foram priorizadas sobre outras. O avistamento das 9h15 recebeu foco intensivo. Aquela testemunha foi entrevistada repetidamente. Sua descrição formou a base para esboços compostos iniciais e direção de investigação. Mas as testemunhas das 9h55 também estavam certas sobre o que viram. Seu timing foi verificado. Sua descrição foi detalhada. Por que seu relato não recebeu peso igual? Entender decisões de priorização investigativa importa porque mostra que suposições investigadores estavam fazendo sobre como o crime ocorreu. A questão fundamental é que testemunho de testemunhas é inerentemente não confiável de formas previsíveis. Pessoas veem coisas de ângulos diferentes, em iluminação diferente, com níveis diferentes de atenção. Memória degrada ao longo do tempo. Memória é influenciada por informação subsequente. Estresse afeta percepção e recordação. Tudo isso significa que mesmo testemunhas honestas e bem-intencionadas podem dar relatos que diferem uns dos outros e do que realmente aconteceu. Reconhecer essas limitações é importante para avaliar evidências de testemunhas. Mas também é importante reconhecer que testemunho de testemunhas é frequentemente tudo o que investigadores têm. Neste caso, a evidência física mínima. Nenhuma evidência forense definitiva identificando um perpetrador. Os avistamentos de testemunhas de homens carregando crianças são as melhores pistas disponíveis. Mesmo se aqueles avistamentos são contraditórios e mesmo se limitações de memória significam que as descrições podem não ser perfeitamente precisas, ainda são ferramentas investigativas valiosas. Seguir aquelas pistas, tentar identificar os homens descritos, tentar verificar ou eliminá-los como suspeitos, este é trabalho investigativo legítimo, mesmo quando a evidência de testemunha subjacente é imperfeita. Deixe-me explicar o que podemos concluir de examinar as evidências de testemunhas. Primeiro, múltiplas testemunhas viram homens carregando crianças na noite de 3 de maio. Se algum desses avistamentos foi o sequestro real, permanece desconhecido. Mas os avistamentos estão documentados. As testemunhas deram declarações. As descrições foram registradas. Segundo, os avistamentos ocorreram em diferentes horários e em diferentes localizações. Isso cria complexidade de linha do tempo. Se o avistamento das 9h15 foi o sequestro, o avistamento das 9h55 foi outra coisa. Se 9h55 foi o sequestro, a linha do tempo que discutimos no vídeo anterior é ainda mais problemática, porque significa que a garota foi levada muito mais tarde que inicialmente assumido. Terceiro, algumas testemunhas reportaram atividade suspeita pré-desaparecimento. Espreita, observação, fotografia. Se estes relatos são precisos, sugerem planejamento e perseguição. Mas muitos desses relatos vieram depois do fato. Memória influenciada por saber o que aconteceu. Detalhes potencialmente aprimorados. Sem evidência corroborativa, permanecem não verificados. Quarto, testemunhas do grupo de férias forneceram declarações sobre a noite que contém inconsistências umas com as outras e com a linha do tempo oficial. Estas não são necessariamente mentiras. Memória sob estresse extremo é imperfeita, mas as inconsistências importam porque afetam a confiabilidade da linha do tempo fundamental. Quinto, a investigação priorizou certos relatos de testemunhas sobre outros. Decisões foram feitas sobre quais avistamentos pareciam mais críveis ou mais prováveis de serem relevantes. Aquelas decisões moldaram direção de investigação.
Moldaram quais esboços compostos foram criados e enfatizados. Moldaram quais pistas foram perseguidas mais agressivamente. Entender aquelas decisões de priorização é importante para entender por que a investigação procedeu da forma que fez. Por 18 anos, estas declarações de testemunhas foram analisadas, reexaminadas, debatidas. Novas testemunhas vieram à frente, testemunhas antigas foram reentrevistadas. Esforços foram feitos para reconciliar contradições e determinar quais relatos são mais precisos. Mas desacordos fundamentais permanecem. Diferentes avistamentos em diferentes horários com diferentes descrições. Relatos pré-desaparecimento que não podem ser verificados. Declarações de membros do grupo que contêm inconsistências. E tudo isso cria um quadro de evidências que é complexo e contraditório ao invés de claro e definitivo. Entender evidências de testemunhas neste caso requer reconhecer tanto seu valor quanto suas limitações. Valor. Testemunhas viram coisas naquela noite que podem estar diretamente relacionadas ao sequestro. Aqueles avistamentos fornecem pistas que podem ser investigadas. Limitações. Testemunhas discordam sobre o que viram. Memórias são imperfeitas. Descrições são influenciadas por estresse, iluminação, distância e informação subsequente. O resultado é evidência que é útil, mas não definitiva. Sugestiva, mas não conclusiva. Em memória de uma jovem garota que desapareceu em 3 de maio de 2007. Testemunhas viram coisas naquela noite. Vieram à frente. Tentaram ajudar. Suas declarações são parte da evidência. Evidência imperfeita. Evidência contraditória. Mas evidência que ainda importa porque é parte do esforço para entender o que aconteceu. Se esta análise de testemunhas foi valiosa para você, se você aprendeu coisas sobre como evidências de testemunhas funcionam e por que contradições importam, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no caso arquivado. Examinamos casos onde as evidências contam uma história complexa, onde entender contradições é crucial para entender o que aconteceu, onde testemunho de testemunhas importa mesmo quando é imperfeito. Deixe um comentário com seus pensamentos sobre evidências de testemunhas. Qual avistamento você acha que é mais provável de ser preciso? Por que testemunhas veem coisas tão diferentemente? Como investigadores deveriam pesar relatos contraditórios? Compartilhe isso com qualquer pessoa que segue este caso, qualquer pessoa interessada em como investigações funcionam, qualquer pessoa que quer entender por que testemunho de testemunhas é tanto valioso quanto problemático. Testemunhas tentam ajudar, mas percepção e memória humana têm limitações. Aquelas limitações afetam como evidências deveriam ser interpretadas. Após 18 anos, as evidências de testemunhas neste caso ainda levantam mais perguntas que respostas. Mas examinar aquelas perguntas é como nos movemos em direção a entender o que realmente aconteceu.